Boa tarde. Semana passada nós terminamos de cobrir a Suméria, seus costumes, leis, religião, e falamos um pouco sobre Sodoma e Gomorra, né, sobre os filhos de Belial e a influência pesada destas cidades na história de Ló, sobrinho de Abraão. Se nós fôssemos seguir a cronologia bíblica, eu deveria hoje iniciar o Egito, né, pegando ali a partir já da época de José e tal, mas eu optei por uma abordagem mais didática, então eu vou seguir para os povos da Acádia e da Assíria. E por que eu tomei essa decisão? A gente vai primeiro para eles porque eles estão ali mais envolvidos, mais ligados com os sumérios. Então, para aproveitar esse conhecimento que está fresco das últimas aulas, nós vamos primeiro para Acádia e Suméria, depois nós vamos para o Egito e depois para a Babilônia. Então vamos seguir essa ordem. Então esse povo da Acádia, da Suméria, ali do Vale do Indo, eles partilham da mesma origem, a mesma cultura, a mesma religião. Então por mais que eles tenham algumas alterações nessa cultura e nessa religião, a origem é a mesma, então fica um pouco mais fácil de entender como eles pensavam. É importante lembrar que esses povos ali do norte, da Acádia, da Síria, serão os povos que vão dominar a região da Terra Prometida, lá em Canaã, naquela região ali. Então, quando chegar lá em Josué, quando chegar perto da morte de Moisés ali, esse é o povo que vai estar habitando naquela região. Então, por isso que é importante aprender um pouquinho sobre eles. Então, vamos começar pela Acádia. Quem era, onde se situava e tal. O nome Acádia vem de um termo sumério, que está ligado com coroa reluzente, ou coroa de fogo, ou coroa dos céus. Basicamente, é uma menção à deusa Inanna, aquela deusa da cidade de Ur. A deusa Inanna, ela sofre uma mudança de nome, ela se torna a deusa Ishtar, que vai ser muito utilizada lá na Babilônia, mas aqui na Acádia ela já aparece com esse nome também. Então são variações do nome. Mas lá em Ur, claro, se utilizava o nome Inanna. Então, Acádia vem desse nome dessa deusa, uma variação dessa deusa. Lembrando que muitas mitologias e religiões daquela época eram espelhadas. Por exemplo, a mitologia grega e romana são praticamente a mesma. Eles têm os mesmos deuses, as mesmas divindades, histórias muito parecidas, mas mudam os nomes, a etimologia muda, mas é uma mitologia espelhada, são muito parecidas. A mitologia suméria, acadiana, assíria, cananeia e babilônica é praticamente a mesma mitologia também. Elas são espelhadas, elas mudam alguns nomes e significados, mas é basicamente tudo a mesma coisa, mesma origem. Qual a localização desse império da Acádia, da Acádia? Hoje em dia é basicamente ali, no Iraque e na Síria. Então, temos esse povo acadiano, ali do norte. E surge um líder desse povo. Até ali, então, não existia ninguém para liderar toda aquela região. Então surge esse cara chamado Sargão, o famoso Sargão da Acádia. O que ele faz? Ele unifica uma região ali e forma esse império acadiano. E começa um domínio em cima daquele povo. Começa a dominar algumas cidades, batalha com outros povos e começa a introduzir algumas coisas na região. Inicia-se nesse momento uma cobrança de impostos, coisa que até ali não tinha. A língua da Acádia sofre uma evolução de sintaxe, fonética muito grande. Então o pessoal daquela região se torna bilíngue nesse momento. Eles têm que dominar o sumério comum e o acadiano. Então todo aquele povo ali mais estudado, mais a nobreza, etc., já se tornam bilíngues nessa época. A economia da Acádia era baseada em agricultura. Então eles substituem o trigo por cevada. Por quê? Porque a cevada era mais fácil de fazer naquele clima árido, naquele clima mais seco. No entanto, ele pedia muita fertilidade do solo. Então, o que os acadianos fazem? Eles começam a irrigar o solo. Então, já começa uma irrigação, usando ali os lençóis freáticos ali embaixo, para fazer essa cevada na região. A cevada era muito importante. Por que a cevada era tão importante? Porque ela servia para fazer ração, para fazer alimento, Ela tinha um valor comercial muito grande com o Egito por conta da bebida.
Então, ela tinha muita importância, ela alimentava o povo, os animais e servia para comércio. Então, eles baseiam a sua economia em cima da agricultura, em cima da cevada. Tá, o que mais? Outra coisa que o povo acadiano desenvolveu, o ábaco. Sabe aquele ábaco para fazer contas e tal? Que a gente usa quando é criança, na escola. Hoje em dia não se usa mais, né? Mas para quem foi de uma época mais antiga, lembra do ábaco. Uma invenção da Acádia, daquela época. E esse império acadiano toma conta daquela região. Exerce um forte domínio, influência, né? Tem um poderio militar. No entanto, eles têm um diferencial. Eles não são muito ruins na questão cultural. Eles respeitam a cultura das cidades dominadas. Então, quando a Acádia dominava uma cidade, vencia e cobrava seus impostos e etc., aquela cidade não tinha que se submeter à cultura acadiana. Eles tinham só que pagar aquelas taxas e tal. Então, assim, por mais que eles estivessem exercendo um domínio militar, eles ainda eram muito humanos com aqueles dominados. Tá? E que período é esse? Esse período da Acádia, e nesse momento a Acádia vai cair, o império deles acaba, né? Quem que acaba com o império da Acádia? Ur, com a ajuda de uns povos do leste ali, eles se unem, tá? E derrubam o império acadiano. Quando esse império acadiano cai, eles instituem que as cidades-estados, de novo, aquela autonomia das cidades, né? Acabam com aqueles impostos, e nesse período vem aquela época de Abraão. Então em que momento da história é situado esse império da Acádia? Esse império da Acádia está situado um pouco antes de Abraão. Aí então a Acádia cai, né? Não que a Acádia deixe de existir, o Império Acadiano é que cai. Quando o Império Acadiano cai, vem essa autonomia das cidades da Suméria e vem a época de Abraão. Então Abraão está ali entre o Império da Acádia e entre o Império Assírio, que vem depois de Abraão. E agora a gente vai falar do realmente mais importante, que são dos assírios, né? Esse povo assírio ele é muito citado na Bíblia. Eles aparecem em vários momentos, eles lutam contra o povo de Deus luta contra os assírios. Em alguns momentos o povo do Egito ajuda o povo de Deus nesses combates. Então eles aparecem bastante na Bíblia. E qual é o problema do povo assírio? O povo assírio ele vem dos povos semitas, né? Ou seja, descendentes lá de Noé, de Sem. E eles estavam na região um pouco ao norte da Acádia, sob domínio da Acádia. Quando cai esse império da Acádia, os assírios começam a fazer o quê? Eles começam a investir no seu poder bélico. Então eles começam a colocar todo o seu conhecimento, tudo que eles têm de economia, em cima da parte militar. E começam a ficar fortes, eles vão se fortalecendo nesse período. E aí começa um problema, porque qual é a diferença? Quando começa o Império Assírio, qual a diferença entre eles e o da Acádia? Isso aqui é importante. Porque o Império Assírio era um império muito ruim. Então eles dominavam a força. Quando eles dominavam uma cidade, eles impunham sua cultura, sua religião àquele povo. Então eles vão dominar toda aquela região ali, que a gente conhece depois como Canaã, a Terra Prometida. Os assírios vão dominar aquela região. Aí sabemos que ali também tem outros povos, tem os amorreus e etc., os amonitas. Mas esses povos, eles eram dominados pelo Império Assírio, se tornavam parceiros de combate deles, mas estavam sob o domínio assírio. A influência toda era assíria. E esse é o povo que o povo de Deus vai ter que enfrentar lá na frente. Então vamos dar alguns exemplos dessa maldade dos assírios, né? Um exemplo é que quando eles venciam um povo em combate, eles pegavam a pele dos guerreiros derrotados, tiravam a pele e colocavam nos muros ao redor da cidade, para causar terror nos inimigos, nos adversários ou nos povos dominados, para que não tentassem se revoltar contra eles. Então eles dominavam pelo medo, pelo terror. Mas apesar disso, o Império Assírio teve um grande desenvolvimento tecnológico também. E aqui eu vou dar alguns exemplos desse desenvolvimento tecnológico. Coisas que nós temos hoje em dia, ainda utilizamos, e foram criados pelos assírios. Por exemplo, fechaduras e chaves de porta. Quem inventou isso são os assírios. Veio lá daquela época, lá de trás. Então a época ali, pós-Abraão, já na época de Moisés ali, já existia fechadura, chave, eles já faziam isso, que era um avanço muito grande para a época. Outra coisa, asfaltamento das ruas, pavimentação. Lembra que nós explicamos do uso do asfalto,
que vinha lá do Mar Morto, né? Então, eles já faziam o asfaltamento. Por que isso era bom? Porque causava menos danos nos carros. Quando eu digo carro, são as bigas, né? Aqueles carros de cavalo, aquelas coisas. Então causava menos danos, então era bom. Isso economizava para eles. Dava mais mobilidade. Outra coisa que vem do Império Assírio, o sistema sexagesimal de tempo. Então a contagem até 60 do tempo ali vem com eles também. Lembra que naquele tempo, como que eles contavam? Eles usavam o sistema de falanges da mão, né? Se você não sabe, essas aqui são as falanges das mãos. Então, como que eles contavam o tempo, né? Era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E a outra mão era para contar os múltiplos de 12. Então, era assim que era feita a contagem de tempo. E é um sistema desenvolvido pelos assírios. Facilitou a contagem. O sistema postal, a lupa, né? A lente de aumento vem com eles também. Bibliotecas, sistema de descarga de dejetos, os assírios desenvolvem, claro, isso é um pouco lá para frente, né? Não é nesse período aqui da época de Josué e tal. Aquedutos, a gente pensa muito em Roma, quando fala dos aquedutos, os assírios tinham aquedutos. Tá? Os arcos longos, e aqui começa a entrar uma importância muito grande. Então assim, os assírios desenvolvem os arcos. Enquanto os povos da Suméria usavam mais fundas e armas do gênero, os assírios começam a fazer arcos longos já. Então, um alcance muito maior de combate. Aquele livro que eu citei, a Epopeia de Gilgamesh, é desenvolvida lá na Síria. Então, assim, a escritura deles desenvolve também muito ali dentro. E o mais importante, e esse aqui é importantíssimo do ponto de vista bíblico, o que os assírios tinham de diferencial, aquele povo? O uso do ferro. Então, enquanto os egípcios e os sumérios, daquela região de baixo ali, usavam o bronze, né, armaduras de couro com armas de bronze e esses materiais, os assírios começaram a montar o ferro. Então, armaduras de ferro, lanças de ferro, né, pontas de flecha de ferro. Então, eles começam a fazer portões, eles tinham fortificações nas cidades com ferro. Coisa que para os outros povos era um negócio que eles nunca tinham visto. Era uma coisa totalmente diferente, muito mais forte. Então, em combate, isso dava uma vantagem muito grande para o povo assírio. Outro diferencial que eles tinham, a autocracia assíria. Ou seja, o líder assírio, do Império Assírio, tinha um domínio absoluto. Você pegava lá, igual eu falei, do faraó, dos reis sumérios, eles estavam acima das leis, né, dos códigos dos homens, claro, mas eles ainda estavam abaixo dos deuses. Então eles tinham alguns costumes, tradições e alguns códigos morais que até eles seguiam. Já o líder assírio não seguia nada, ele era o líder absoluto. A lei, o que ele falava era absoluto. Então isso trazia um perigo muito grande para aquele povo. Qual era a religião deles? Era o assurismo, o achurismo. Quem é esse Ashur e tal? Esse Ashur era um deus menor da religião suméria, que os assírios transformaram num deus maior, né? Mudaram o significado desse deus. Então eles pegaram esse deus menor e atribuíram outros atributos para ele, como o deus dos céus, o deus da guerra e um monte de coisas para esse tal de Ashur. E começou esse ashurismo. O que é interessante, porque um dos netos de Noé se chamava Ashur. Então existe uma teoria de que esse deus aqui do panteão é baseado no neto de Noé. Aí tem que lembrar que dos filhos e netos de Noé veio esse povo sumério. Eles que recomeçaram a humanidade a partir daquele ponto. Então é possível que tenha uma ligação ali entre o neto de Noé e essa, vou colocar entre aspas aqui, essa divindade, né? essa pessoa. Então não é algo que eu possa afirmar, mas é interessante de se pensar, né? Outra coisa. O que a gente precisa guardar hoje desse Império Assírio, então? O que é tão importante que a gente precisa trazer para a gente? A evolução tecnológica, tá? A evolução da língua e da escrita, a crueldade em batalha que eles tinham, a intolerância cultural deles, o uso de epônimos. O que são epônimos? É você atribuir um nome a um acontecimento, num local e etc. Lembra quando acontecia alguma coisa importante na Bíblia e o nome naquele local mudava? A partir de agora, esse será conhecido como monte e tal. Isso é um epônimo. Essa prática surge com os assírios também.
Então isso aqui é algo que vem dos assírios e o povo de Deus adota, eventualmente. Era algo que acontecia muito na época, por conta deles. E por último, o uso de ferro. Então, a gente falou um pouco agora sobre como os assírios funcionavam, né? A forma que eles batalhavam e tal, o que eles tinham. E vamos entender onde que isso se aplica na Bíblia agora. Tá? E vamos pegar o primeiro exemplo aqui, que é Josué. Então, lembra quando Moisés, o povo está sendo liderado por Moisés, e eles chegam até a Terra Prometida, e ele envia 12 espiões, 12 espias, para dar uma olhada ali como estava a situação. Eles chegam lá, olham aquele povo, ficam com muito medo, né? E eles voltam e falam, não, lá tem gigantes naquela terra, não tem como a gente vencer. E só Josué e Caleb, que são aqueles que falam, não, vamos lá, Deus é conosco, dá pra gente ganhar. E sabemos a história, e o povo tem que vagar 40 anos pelo deserto, lembrando que o número 40 não é um número exato, é numerologia. Então, né, eles caminham pelo deserto a quantidade necessária para que aquela geração morresse, né, e viesse uma nova geração. E aí, então, eles poderiam ir para a Terra Prometida novamente. Mas esse medo que eles sentem quando eles falam dos gigantes, o que era isso? Era esse uso do ferro. Então, o que os assírios tinham que nenhum outro povo tinha? Uma armadura de ferro, com arma de ferro, portão de ferro, armas de ferro. Eles estavam acostumados com os egípcios, que usavam uma armadura de couro de crocodilo, né, e uma espadinha de cobre. Então, quando eles chegam lá e vê aquele povo todo fortificado com ferro, aquilo assusta. Aquilo é algo humanamente impossível para eles vencer. Do ponto de vista lógico e humano, era realmente impossível aquele povo de Deus vencer os assírios, vencer os amonitas, que estavam ali unidos com os assírios. Não tinha como aquele povo os vencer em combate. Então é isso, não é? Eles eram gigantes em pecado. Quando eu era criança, eu ouvia muito isso. Não são gigantes em altura, são gigantes em pecado. Não, eles são gigantes bélicos. O povo assírio era um gigante bélico, não tinha como vencer. Por isso que eles conseguiram aquele domínio tão grande na região. Porque eles tinham algo que ninguém tinha. Eles eram assustadores em batalha por causa dessas armaduras. Então, quando o povo de Deus chega lá, assusta. Eles falam, não dá, não tem como vencer isso aí. Mas nós sabemos que para Deus isso não era nada impossível, né? Então, do ponto de vista humano, era impossível. Mas para Deus não era. Aí conhecemos a história. Quando começam as batalhas, nós temos Jericó. E Jericó tinha uma fortificação melhor? Tinha. Mas aí nós sabemos, o povo lá caminha ao redor de Jericó todo aquele tempo. No final as muralhas caem. E aí eu expliquei na aula passada o fenômeno de liquefação do solo, que foi provavelmente o que aconteceu ali, né? Vários tremores causados pela marcha, até que aquele chão amoleceu e a muralha cedeu. As fundações dela não aguentaram. As batalhas lá em Juízes, no livro de Juízes, você vai perceber que Deus sempre vinha com uma estratégia diferente de combate. Então eles tiravam os povos das muralhas, né, iam pelas costas, né, atacavam em números. Deus nunca mandou eles enfrentarem de frente aquele povo. As batalhas sempre tinham alguma estratégia mais inteligente, quando Deus era chamado para ajudar nesse combate. Então Deus sempre deu estratégias para o povo de Deus vencer esse povo. Porque, humanamente falando e de frente, eles não iam vencer. Era um povo muito acima na questão bélica. Então, e Deus sabia disso. Mas com Deus a gente não tem como perder. Então Deus podia fazer o povo vencer essas batalhas, né? Para o nosso Deus, nada é impossível. E o que acontece? E por isso é tão importante aquelas vitórias do povo de Deus sobre o povo assírio. Porque o povo assírio era um povo muito superior, né? Quando eles venciam, quem vencia era o imperador assírio e sua religião. Os povos ao redor morriam de medo deles nesse período. Então chega Josué lá e começa a vencer esses povos. O que acontece? Aqueles povos ali ao redor ficam com muito temor de Deus, do nosso Deus. Eles falam, nossa, como que aquele povo ali tão fraquinho, com armas tão inferiores, venceram aqueles monstros em combate que são os assírios? Venceram porque Deus estava com eles. E Deus era mais forte, era mais inteligente, tinha as estratégias perfeitas de combate. O povo aceitou a soberania de Deus e venceu os assírios. Então a vitória de Deus acabava sendo muito maior. Então aquele desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento bélico do povo assírio, foi algo feito por Deus mesmo. Porque aí quando Deus e o povo de Deus vencem aqueles combates, Deus foi glorificado naquilo.
Porque cada vitória do povo de Deus sobre aquele povo era uma vitória milagrosa. E de novo, eu continuo repetindo e batendo nessa tecla. Mas não tinha como o povo de Deus, humanamente falando, vencer aqueles combates. Era só por Deus que eles conseguiam vencer. Então por isso que a vitória era tão maravilhosa. E por isso que o povo temia tanto o Deus de Israel ali, naquela região. Porque ele fazia o impossível, que era fazer aquele povo ali vencer esses combates. Então a gente pode trazer isso um pouco para a gente. Então quando você pensa que alguma coisa é impossível de ser feita, às vezes a gente não pede algumas coisas para Deus, porque para a gente é impossível. E nem vale a pena pedir determinada coisa para Deus. Mas você não pode esquecer que Deus é o Deus do impossível. Se você pensa que milagres é difícil de ver e você nunca viu um milagre e você tem um pouco de dúvidas, olha para esse povo. Não é uma história tão difícil de entender. Era um povo muito fraco belicamente, acabando com um povo muito superior, que o mundo inteiro ali ao redor tinha medo. Por quê? Porque Deus estava com eles. E se Deus está com a gente, quem será contra a gente? Então, não existe impossível para Deus. A história de Josué, quando você entende como os assírios funcionavam e o poder bélico dos assírios, você entende o quão milagrosas e maravilhosas foram cada uma daquelas vitórias de Josué e depois lá no tempo de Juízes. Então você entende o poder de Deus, entendendo o contexto desse povo aqui. Outra coisa importante, lembra que eu falei que os assírios eram muito intolerantes em relação à cultura. Eles não aceitavam outra cultura, eles gostavam de impor a sua cultura. Quando o povo de Deus entra na terra prometida, o que Deus fala para eles? Matem tudo, né? E destruam todos os ídolos e não se misturem com esse povo. Porque era esse povo ruim, esse povo que não aceitava os outros. Então, aí o povo de Deus, a gente sabe como é, eles não queriam ter que levantar cidades por conta própria, não queriam ter que refazer as fazendas, tudo aquilo, e deixaram um pessoal ali como servo daquele povo para fazer o trabalho braçal para eles, né? E a gente sabe o problema que isso dá, né? Eles se misturam com aqueles povos, e aí vem vários problemas dentro da Bíblia ali, que o povo de Deus acaba trazendo sobre si. Mas esse é o povo assírio. O Império Assírio é isso. Então o que é? É um povo avançado, um povo intolerante, um povo muito cruel, né? E um povo muito forte belicamente. Tem que entender isso. Quando você for ler lá em Josué, aquelas batalhas, a entender por que Deus não queria que eles se misturassem com aquele povo, entendam isso. Entendam que esse era o povo assírio, assim que era o povo assírio. Tá? Isso é muito importante para a gente entender. Como eu sempre falo, quando a gente entende melhor, a gente se aproxima mais dos personagens da Bíblia. E aí vocês vão entender por que aqueles espias ficaram com medo e a fé que Josué e Caleb tiveram. Josué e Caleb viram um povo completamente avançado, poderoso, forte, imbatível, né? E pensaram, não, meu Deus é maior, eu não tenho por que ter medo. Isso é um exemplo de fé maravilhoso e muito bom para a gente, para a nossa vida. Não importa a situação que a gente esteja, o quão difícil seja a situação, o quão impossível aos olhos humanos, eu estou com Deus, você está com Deus. E Deus é maior do que tudo. E Deus pode operar um milagre na minha vida, na sua vida, como operou com o povo de Deus, ao vencer os assírios. Então eu vou deixar por aqui a questão dos povos assírios, vocês guardem essas lições. E na próxima aula a gente finalmente começa a falar um pouquinho dos povos egípcios. A gente não pode mais segurar isso aí, está na hora de falar um pouco do povo egípcio. E nós só vamos voltar um pouco nos sumérios quando a gente for falar do povo babilônico. Que daí o povo babilônico segue a mesma cultura, mas é bem importante de trabalhar eles também lá na frente. Então é só isso a aula de hoje, guardem essas lições, guardem a prova de fé de Josué e Caleb, né, diante daquela situação, e fiquem com Deus, uma boa semana e um abraço.